Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é a importância da implantação da nova lei de maus tratos aos animais no Brasil. Bom, se você estava atento aos jornais, às revistas, aos meios de comunicação na última semana, você deve ter visto que no nosso país foi colocada em vigor uma nova lei contra os maus tratos dos animais. É uma lei, inclusive, muito mais rigorosa que a anterior. Antigamente, quando você estava envolvido em uma situação de maus tratos aos animais, você tinha uma lei que agia de uma maneira muito mais sutil, muito mais branda. Ela envolvia, por exemplo, de 3 meses a 1 ano de detenção e multa quando o indivíduo era punido por alguma situação que envolvesse maus tratos aos animais. O que muda nessa nova lei? De acordo com essa nova lei, o indivíduo que tiver uma situação de maus tratos, com agressão, mutilação de um determinado animal, especificamente de cães e gatos, ele passa por 2 a 5 anos de detenção, multa ou perda da guarda do animal. Ou seja, nós temos uma lei muito mais rigorosa quando a gente fala dessa questão especificamente dos cães e gatos. É muito interessante que você saiba que para a sua tese, você vai concordar que essa lei é de extrema importância, ou seja, você vai deixar claro na sua tese que é muito importante que a gente tenha essa nova lei que é mais rigorosa em relação a essa violência aos animais. O primeiro argumento que você vai usar diz respeito à questão da impunidade. Quanto mais rigorosa a lei, maior a possibilidade que a gente tem de realmente conseguir punir os indivíduos que estão envolvidos em casos de violência contra os animais. Anteriormente, como a lei era muito flexível e muitas vezes virava só uma multa ou então nada acontecia com o indivíduo que estava cometendo agressão, era muito comum que as pessoas tivessem mais ousadia para cometer esses crimes. A partir do momento que essa lei fica mais rigorosa, as pessoas passam a ter mais receio de cometer crimes em relação aos animais e, quando descobertas, elas serão punidas de uma maneira muito mais eficiente, o que é extremamente interessante. Você pode colocar também na sua argumentação alguns tipos de maus tratos que eram mais comuns. Maus tratos relacionados, por exemplo, à negligência, relacionados à agressão, relacionados a abusos diversos em relação aos animais. Você pode usar como repertório sociocultural a situação que envolve o sanção. Inclusive, o sanção é quem dá o nome a essa nova lei. Essa nova lei de maus tratos aos cães e gatos é a Lei Sanção. O Sansão é um cachorro da raça Pitbull que foi mutilado em Minas Gerais. Esse episódio, relativamente recente, ele envolveu indivíduos que pegaram esse cachorro à força e cortaram com a faca as 2 patas de trás desse cão da raça Pitbull. Ele quase morreu, recebeu o atendimento e passou, inclusive, a se tornar o nome dessa lei, a Lei Sanção. O animal hoje ele está bem, obviamente ele perdeu os membros inferiores, mas pelo menos ele conseguiu ser salvo a tempo, que é o mais importante nessa história. A partir de hoje, quem passar por esse tipo de situação, quem cometer esse tipo de crime, pelo menos vai ser punido de uma maneira muito mais agressiva, de uma maneira muito mais rigorosa, digamos. Você pode colocar no seu texto também a questão dos maus tratos relacionados ao tráfico de animais, que é algo que acontece com muita frequência no nosso país. Nós temos situações de animais que são traficados, por exemplo, dentro de garrafas de água mineral, animais que são traficados dentro de caixas, inclusive pelo próprio correio. Todos esses maus tratos são extremamente preocupantes. E aí você vai colocar, claro, como um lado negativo dessa nova lei, algo que não é positivo, é o fato de que essa lei pensa especificamente em cães e gatos. Mas é muito importante que as leis contra os maus tratos dos animais, ela seja mais abrangente. Ela vá além dos gatos e dos cães que também sofrem maus tratos. A gente vai falar, inclusive, em relação a essa questão na nossa proposta de intervenção.
Para esse tema, nós temos alguns repertórios bem legais que a gente pode utilizar também. Sabia que para discutir sobre maus tratos aos animais, você pode citar o Voltaire? Pois é, o Voltaire, o filósofo Voltaire, ele afirma, que os animais, eles têm sentimentos e aflições como seres humanos e eles devem ter, obviamente, a vida preservada. Olha que interessante. Você pode usar no seu texto, que essa questão dos animais e da valorização do respeito às emoções e sentimentos é algo que já era tratado pelo Voltaire e que parece que até hoje muitos indivíduos ainda não percebem essa importância de respeitar os animais. Você pode usar também o Schopenhauer para discutir sobre questões relacionadas aos maus tratos aos animais como repertório sociocultural. O Schopenhauer, ele afirmava que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem, ou seja, uma pessoa que trata mal os animais é um indivíduo necessariamente ruim. É interessante a gente tratar sobre essa questão, porque você pode utilizar também o Schopenhauer como repertório para mostrar que se essas pessoas não são boas, se elas estão cometendo crimes, elas merecem de fato ser punidas e elas podem e devem ser punidas de maneira exemplar. Você pode usar também como repertório sociocultural Machado de Assis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem um personagem que é o Damasceno, que é o pai de uma pretendente do Brás Cubas, que ele gostava muito de rinha de galos. E aí ele parou em determinado momento que eles estavam andando na rua, pai, filha e o Brás Cubas, ele parou para observar uma rinha de galo que estava acontecendo. Tanto que nesse momento o Brás Cubas olhou para o personagem e falou: nossa, ele tem uma procedência muito ruim, de maneira preconceituosa, levando em consideração que esse tipo de esporte era um esporte admirado pelos indivíduos de classe baixa. Você pode comentar no seu texto que essa questão da rinha de galo, dos maus tratos aos animais, ela já apareceu inclusive na literatura. E ela foi tratada nessa época há quase 200 anos, o que comprova que essa discussão não é uma discussão tão recente. Mesmo assim, esse problema dos maus tratos continua persistindo na sociedade brasileira. O que a gente pode fazer então como proposta de intervenção? Bom, pessoal, para solucionar o nosso tema, nós temos que, em primeiro lugar, falar sobre a necessidade da ampliação dessa lei de maus tratos também a outros animais, não necessariamente somente a cães e gatos. É necessário que a gente possa ampliar essa lei de maus tratos aos animais. Além disso, é muito importante que a gente fale sobre a criação e a divulgação de novos mecanismos de denúncia a esse tipo de violência, para que as pessoas que sabem desse tipo de situação, para que elas possam de fato denunciar esses indivíduos envolvidos com esse processo. As nossas duas propostas até agora, elas seriam de autoria do próprio governo federal, que colocaria essas questões em prática especificamente. Uma última proposta importante para nós, que também seria do próprio governo federal, seria que a gente tivesse campanhas que discutam sobre esse tema na mídia. Campanhas que mostrem, por exemplo, os problemas relacionados à agressão, os problemas relacionados à violência em relação aos animais. Seria fundamental também que você colocasse essa proposta no seu texto para que a sua discussão fique perfeita e que você faça aquela redação maravilhosa sobre esse tema. Beleza, pessoal? Então, ótimo, não se esqueça de clicar no sininho para as notificações, de se inscrever no canal, clique no like se você gostou desse vídeo e a gente se encontra no próximo tema. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!